Apresentar para os irmãos hoje, né, o lançamento da Mid Frontline. Yo quería hoy presentarles a nuestros hermanos aquí nuestro nuevo proyecto que se llama Mid Frontline. Alguns já têm ouvido, né, algumas vezes. Algunos de ustedes ya oyeron algo de esto. Pode ser que alguns ainda não tenham escutado nada. Y puede ser que algunos de ustedes no hayan escuchado nada de esto. E eu quero começar, né? O Lucas vai estar ajudando a gente com essa citação. Y yo quiero comenzar y Lucas nos va a ayudar con los folletos. No sé cómo se dice. Os irmãos podem ler ali, eu acho que é uma citação que mexe comigo e precisa mexer com a gente. En esta citación, puede mirar lo que dice. E está com base, né, em João, capítulo 4, versículo 35, na verdade. Y eso fue en base a Juan 4:35. Que foram as palavras de Jesus quando ele, há 2000 anos atrás, Que eran las palabras de Jesús hace 2000 años atrás. que o mundo já estava preparado para ouvir a palavra, para conhecê-lo, Que él dijo que el mundo ya estaba preparado para oír la palabra, para que lo conozcan. e que os discípulos poderiam sair para pregar porque as coisas, Deus ia agir, as pessoas seriam salvas. Y que los discípulos podían salir para predicar la palabra porque Dios ya había hecho la obra. E eu e você estamos aqui hoje porque eles fizeram isso. Y hoy nosotros estamos aquí porque eso es lo que ellos hicieron. Eu não sei se você se tornou cristão no seu país, ou os brasileiros lá no seu estado, ou aqui nos Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se convirtieron allá en su país o los brasileños en su estado o aquí. Mas eu sei de uma coisa, o evangelho chegou até você. Mas yo sé solo una cosa, que el evangelio llegó a ustedes. Tem alguém aqui nessa manhã que se arrepende do evangelho, de ter aceito o evangelho? ¿Hay alguna persona que se puede arrepentir del evangelio, de haber aceptado a Jesús? O evangelho é uma bênção na nossa vida, não é, El irmãos? evangelio es una bendición en nuestras vidas. Amém? Amén. Então vamos falar um amém bem alto, então. Entonces hablemos un amén bien alto. O evangelho é uma bênção para a minha vida. El evangelio es Por una bendición certo, en para a mi sua vida. vida também. Y que sea así también para su vida. Porque as pessoas pregaram, o evangelho chegou até hoje. Y porque las personas les predicaron, ustedes llegaron hasta hoy. Mas infelizmente, tem o próximo slide fala que a gente ainda tem muita gente que precisa ouvir o evangelho. Próximo slide, por favor. Mas infelizmente hay mucha gente que todavía no ha escuchado el evangelio. E você precisa, parte do que eu vou falar nessa manhã, deve estar esse- carregando lá o slide ainda. Y ustedes necesitan una cosa que yo voy a hablar en esta mañana, que ahorita están poniendo los slides. Eu quero falar um pouquinho sobre essa primeira parte, a realidade dos povos não alcançados e dos povos não engajados ao redor do mundo, ok? Mãe, rápido. Por isso eu necessito. Y yo quiero hablar sobre la realidad de los pueblos no alcanzados todavía y los pueblos que aún están engañados. Pode passar o próximo, por favor? El próximo. Então, para te dar uma definição, para você entender, Y ali no meio, para darte una definición para que ustedes puedan entender, está ali em inglês, está en inglés. nós temos no mundo 17 mil povos, mais de 17 mil povos. Y nosotros en el mundo tenemos más de 17,000 pobres. E desses 17 mil povos, mais de 7 mil são povos não alcançados Y pelo más de esos Evangelho. 17,000 pueblos son pueblos aún no alcanzados. Então nós temos ali na parte de baixo a população de mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Y abajo tenemos cuántas de población es, que son más de 8 billones. E ali mais ou menos 3,4 bilhões de pessoas ainda não alcançadas Y pelo de esos Evangelho. 8,000 son 3,40 billones que aún no son alcanzados. Quantas pessoas tem aqui nos Estados Unidos, você sabe? ¿Ustedes saben cuántas personas hay aquí en Estados Unidos? Quantas pessoas, você sabe mais ou menos? ¿Saben más o menos cuántas personas? 400 milhões, 500? 400,000, 500,000 millones, 330? 330. Então, pensa comigo, Entonces pensemos, 10 populações dos Estados Unidos, 10 poblaciones de Estados que Unidos, se Jesus voltasse hoje, que si Jesús volviera hoy, para onde elas iriam? ¿para dónde ellos irían? Porque essas pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Porque ellos aún no han escuchado el Evangelio. Então, esse é o 3,4 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso ao Entonces Evangelho. esos son los 3,4 billones que aún no han escuchado. Um povo não alcançado é que tem menos de 2% de cristãos. Un pueblo no alcanzado quiere decir que es un 2% del pueblo aún no alcanzado. E o povo não engajado, Y el pueblo no... o PNE,
Como é a palavra de não engajado? Não é a tradução direta, é um pouquinho diferente, recorda? Sin compromiso. O que isso significa na prática? Que eso es lo que significa en la práctica. Muitos desses povos não têm obreiros, missionários pregando a palavra para eles. Que muchos de estos pueblos no tienen obreros funcionando y predicando la palabra. de Alguns Dios. daqueles 7.000 povos, ok? Algunos de esos 17,000 pueblos, Pode ser que não exista nenhum cristão entre eles. puede ser que no exista ni un cristiano entre ellos. E no próximo slide você vai ver no mapa onde estão esses povos. Y en el próximo vamos a ver el mapa de donde están esos pueblos no alcanzados. Cada pontinho daquele representa um povo. Cada punto representa un pueblo. Os verdes, os vermelhos, amarelos. Los verdes, amarillos y rojos. E os povos não alcançados são os pontos vermelhos. Y los pueblos no alcanzados son los puntos rojos. Onde é que eles estão? Donde ellos están. Eles estão no norte da África. Consegue ver isso lá comigo? Ellos están en la parte norte de África. A Índia. Consegue ver lá a Índia? Está praticamente toda vermelha. La India está totalmente roja. Pueden ver. Os países vizinhos ali do outro lado da Índia, que é o país lá do Y Sudeste los países Asiático. alrededor de la India. Os verdes é onde estão os cristãos. Y los verdes son donde están los cristianos. Consegue perceber que o Brasil, graças a Deus, tem muita gente cristã? Y ustedes pueden ver que en Brasil, gracias a Dios, hay mucha gente cristiana. Consegue ver lá na América Central que a maioria são cristãos? Y en la América Central también pueden ver que la mayoría son cristianos. A parte central e sul da África também. En la parte central y sur de África también. E também no continente australiano. Y el continente australiano Lá no también. seu extremo direito. En el extremo derecho. Nós temos então no mundo 195 países e 17.000 povos. Nosotros en el mundo tenemos 195 países y 17,281 pueblos. Onde é que precisamos pregar o evangelho então? Entonces, ¿dónde necesitamos predicar el evangelio? Norte da África En el norte de la África e Ásia. y la Asia. Ok? Consegue ver bem aí? ¿Se pueden ver bien? Os pontinhos vermelhos onde precisamos levar o evangelho. Donde los puntos rojos es donde necesitamos llevar el evangelio. Para te dar alguns mais detalhes, o próximo slide Para darte un poquito más de detalles, en el próximo tem os povos não alcançados, que a sigla em inglês é UPG. Consegue ver lá em cima? É Unreached People Group, que é o povo não alcançado. eso significa el pueblo aún no alcanzado, que son 176 en Norteamérica, en el Sim. norte de América. E começa lá com a Ásia. Tá vendo quantos povos não alcançados na Ásia? Y ustedes pueden mirar en la Asia cuántos pueblos no alcanzados 5.000 son. e quanto? 5,000, ¿cuántos? 5.634. 5,634. Então a maioria dos povos dos 7.000, Y la mayoría de los pueblos de esos 17,000, mais de 5.000 estão na Ásia. más del 5,000 están en Asia. E aqui nos Estados Unidos Y aquí en Estados Unidos, tem mais ou menos aquela quantidade ali, 176 povos, aquí en Estados Unidos son 176. porque são refugiados, Porque son refugiados, estudantes internacionais que vêm para cá, estudiantes e internacionales que vienen imigrantes aquí, também que vêm para aqui para os Estados Unidos. Imigrantes, inmigrantes que vienen aquí también a Estados Unidos, que fazem parte desses povos não alcançados. que hacen parte de este pueblo aún no alcanzado A también. tabela do lado direito En la parte del lado derecho são os povos não alcançados por país. son los pueblos no alcanzados por país. Qual é o primeiro país? ¿Cuál es el primer país? Índia. O segundo? Depois. E aí? Sudão, Rússia, Estados Unidos e Laos. Irmãos, por que isso tem acontecido ao longo dos séculos? Y entonces, hermanos, porque esto ha pasado durante los siglos. O próximo slide, por favor. Próximas, postila. De todos os missionários do mundo, De todos los misioneros del mundo, apenas 3% deles
Apenas 3% de ellos trabalha entre os povos não alcançados. trabajan entre los pueblos no alcanzados. Então, 97% Entonces, 97% eles estão pregando o evangelho están predicando el evangelio onde o evangelho já chegou. donde el evangelio ya está. Então, por isso que a gente precisa investir nos povos não alcançados. Entonces, por eso nosotros necesitamos invertir en los pueblos no alcanzados. O próximo slide, por favor. Próximo. Aí a gente está falando de dinheiro, então apenas 2% Y aquí nosotros estamos hablando de dinero y el 2% que vão para os povos não alcançados. son los que es lo que va para los pueblos no alcanzados. Imagine se 98% do seu dinheiro Imagínense, 98% de tu dinero você gastasse com gasolina para o seu carro. ustedes los gastaran para comprar gasolina en su carro. Como é que você ia viver com os outros 3%? Entonces, ¿cómo si usted iba a vivir con nosotros 2%? É possível? ¿Es posible? 2%. É possível? ¿Es posible? Não, não é. No es. Então a matemática do envio de oferta precisa mudar. Entonces, la matemática del envío de oferta necesitamos cambiarla. E aí nasceu a Mid Frontline. Próximo slide, por favor. Y así fue como nació a Mid Frontline. A Mid World Mission é a organização que o pastor João começou já há quase 40 anos. A Mid World Mission es la que el pastor comenzó hace casi 40 años. E a Mid Frontline, pode passar, por favor? Y a Mid Frontline, Quem nós somos? Nós somos parte da Mid. sí, que dices, ¿quiénes somos? Nosotros somos parte de la Mid E World. qual é a nossa responsabilidade? Y nuestra responsabilidad Levar o evangelho es llevar el evangelio aos povos não alcançados. a los pueblos no alcanzados. Qual é a nossa visão? Por favor, o próximo. ¿Cuál es nuestra visión? Nós queremos facilitar o acesso ao evangelho Nosotros queremos facilitar el acceso al evangelio a esses povos, a esos pueblos no alcanzados, independentemente de onde eles estão. independientemente de donde ellos sean. Então pode ser que no futuro a gente invista Y puede ser que en el futuro nosotros podamos investir em missionários que trabalham aqui nos Estados Unidos, que misionarios que trabajen aquí en Estados Unidos, mas pregando para esses povos não alcançados. más predicando para esos pueblos no alcanzados. Ok? ¿Ok? Porque já tem muitos milhões de cristãos aqui, não é verdade? Porque ya tienen muchos millones de cristianos aquí. ¿No es A verdad? nossa missão. Nuestra misión, O próximo slide você vai ver aí que a nossa missão, nós queremos fazer discípulos multiplicadores, y en nuestra misión nosotros queremos hacer discípulos multiplicadores queremos criar comunidade de cristãos que são igrejas, y crear comunidades de cristianos que son las iglesias. queremos capacitar, treinar essas pessoas Y queremos capacitarlos y entrenarlos e enviá-los y enviarlos para que elas alcancem o próprio povo. para que ellos alcancen a ese pueblo. Porque pensa comigo, Porque piensen un poquito alguém conmigo. numa vilazinha lá da Índia, Aunque hay una pequeña villa en la India, lá onde o pastor vai em outubro, a donde el pastor va a ir en octubre, aquela pessoa mora ali, aquella persona muere ahí. ela conhece o país, Ella conoce el país, conhece a cultura, conoce la cultura, ela fala a língua, él habla esa lengua ela tem liberdade para transitar na região dela. y tiene esa libertad para poderse mover para donde ella quiera. Então é muito mais fácil investirmos financeiramente nesse obreiro local Entonces es más fácil poder invertir en un obrero local do que a gente mandar um missionário estrangeiro para essa vila, que nosotros mandar a una persona extranjera para esa villa. porque ela vai ter que passar por todo esse processo. Porque ella va a tener que pasar por un proceso. Às vezes a pessoa precisa de 5 anos para aprender uma língua. A veces las personas necesitan 5 años para solamente poder aprender el idioma. Às vezes essa língua você não tem nem material escrito para aprender. Y a veces usted no tiene ni el material escrito para poder aprender Não ese tem idioma. Duolingo, não é verdade? No tienen Duolingo. Então é difícil aprender o processo para aprender. Entonces es difícil ese proceso para Então por aprender. isso que a nossa visão é investir basicamente nos obreiros locais. Y por eso que nuestra misión es básicamente invertir en los obreros locales. Aí você vai dizer para mim, pastor Hamilton, Mas usted me va a decir, Pastor Hamilton, o que eu tenho a ver com isso? que yo tengo que ver con eso. Eu vou te responder agora. Y yo te voy a responder ahorita. Próximo slide, por favor. El próximo. Esse versículo ele é muito interessante, Este versículo es muy interesante. porque ele
ele foi registrado logo no começo do ministério de Jesus. Porque ese fue registrado luego en el comienzo del ministerio de Jesús. Como você vê ali, primeiro capítulo de Marcos, versículo 38. Así como ustedes ven en el primero de Marcos 38. Eu vou resumir aqui a história para você. Yo le voy a resumir esa historia. Jesus estava curando muita gente. Jesús está curando a la gente. Estava libertando muita gente. Estaba libertando a mucha Estava gente. abençoando muita gente. Estaba bendiciendo mucha gente. E ele saiu para orar. Y él salió para orar. No dia seguinte, En el día siguiente, os discípulos chegaram para ele e falaram: Mestre, los discípulos llegaron y dijeron, Maestro, está todo mundo te procurando. todo el mundo se está buscando. E Jesus fala o que está escrito nesse versículo. Y Jesús dijo eso que está escrito en este versículo. Eu vim para levar o evangelho para outros lugares. Yo vine para llevar el evangelio a otros lugares. O próximo slide, por favor. Próximo. O que Jesus nos ensinou desde o começo do ministério ¿Y dele? qué es lo que Jesús nos enseñó desde el comienzo del Que ministerio? as necessidades espirituais estão em toda parte. Que las necesidades espirituales Elas son sempre todas vão aparte, existir. que ellas siempre van a existir. Eu queria viver pelo menos 1.500 anos aqui na Terra. Yo quería por lo menos vivir 1500 años en esta E tierra. se eu viver 1.500 anos aqui na Terra, Y si yo vivir 1500 años en esta sempre tierra, aqui nessa igreja, siempre en esta iglesia, só pregando aqui nessa igreja, es viviendo aquí, só predicando ensinando aqui y nessa enseñando igreja, en esa iglesia, eu teria trabalho por 1.500 anos. yo tendría trabajo por 1500 Mas años. Jesus mostrou Mas Jesús nos que ele mostró não veio para satisfazer todas as necessidades espirituais, que Él no vino aquí solo para satisfacer todas las necesidades espirituales, mas ele veio para levar o evangelho para aqueles que ainda não tinham ouvido. mas Él vino aquí para llevar el evangelio a las personas que todavía no habían oído. Pastor Milton, a gente vai ter que fechar essa igreja? Pastora Milton, entonces vamos a tener que cerrar la iglesia. Não vamos Não. fechar essa igreja. No la vamos a Essa cerrar. igreja ela tem um papel importante aqui. Esta iglesia tiene un papel importante. É para você crescer, Es para ustedes crecer, amadurecer, madurar, ser edificado, ser edificados, abençoado. bendecidos. Mas para quê? ¿Más para qué? Para abençoar outros. Para que vayan a otros. Então essa igreja ela tem um papel dela. Entonces esta iglesia tiene su propio papel. Então a gente vem para esse lugar, Entonces nosotros venimos a este lugar, mas esse não é o final da história, ok? mas este no es el final de la historia. Bem, a próxima parte eu quero falar para você um pouquinho das metas que nós temos para a Mid Frontline. Y en esta parte yo quiero hablar sobre las metas que nosotros tenemos para Mid Frontline. Próximo slide, por favor. Próximo. Pode passar. Qual é a primeira meta que nós temos? ¿Cuál es la primera meta que tenemos? Adotar financeiramente 4 projetos para esse ano, 2024, que trabalha Nossa já primeira- entre esses povos. Nuestra primera meta es adoptar financieramente a 4 personas para que podamos proyectos. Uhum. Segundo, por favor. Quantos intercessores que precisamos? Y nosotros necesitamos 100 intercesores. Quantas horas por mês que você vai orar? ¿Y cuántas horas por mes usted va a orar? 1 hora por mês. Não é hora. por semana. Não é por dia. No es por día ni por semana. Usted va a É orar 1 una hora hora por por... mes. Alguém já maratonou na Netflix e assistiu 5 séries direto? Y algunos de ustedes ya hizo un maratón de mirar 5 o 6 Alguém já assistiu O Senhor dos Anéis, todos os Ya asistieron os El Señor de filmes? los Anillos, toda Alguém la já serie. ficou 5 horas assistindo o filme aqui? Y ya pasamos hasta a veces 5 Só horas eu? viendo la película. Sou o único Solamente pecador então aqui? yo. Solamente soy yo. Oh, meu Deus. Para que eu aprendi sobre o Senhor dos Anéis? ¿Para qué yo necesito el Señor de los Anillos? O que eu quero dizer com isso? Yo lo que quiero decir con esto, 1 hora no seu mês não é nada. 1 hora en tu mes no es nada. E nós queremos dizer para você qual povo você vai orar. Y nosotros te queremos decir por cuál pueblo tienes que orar. 1 hora por mês. 1 hora solamente Dá para por você mes. planejar facilmente isso. Y está bien fácil para poder planearlo. Se tem um pessoal na sua casa enchendo a sua cabeça, não dá para parar e orar em casa? Y si tiene gente en su casa, usted puede orar en la cabeza. Puede solo parar y puede Alguém orar. que está te atrapalhando em casa, Y si tienes a alguien te molestando, você pode orar na rua, vai andar. entonces puedes salir y orar en la calle. Senta lá no shopping, no ar De fresco allá donde compras e ora lá. y oren. Quantos intercessores queremos? ¿Y cuántos intercesores necesitamos? Queremos 100 pelo menos de Solamente intercessores. 100, O pelo próximo, menos. por favor. Próximo, nós estamos procurando também parceiros financeiros.
Y nosotros también estamos necesitando que nós queremos... participantes muchas gracias. financieros. Para que tenhamos aí pelo menos $1.000 mensalmente para investir Para nos que projetos. por lo menos podamos recaudar $1,000 mensualmente. Próximo, por favor. Já estou terminando aqui. El próximo, ya estoy casi terminando. Aí nós precisamos de 100 o quê? Mobilizadores. Y nosotros necesitamos 100 que se puedan mover. O que os mobilizadores vão fazer? ¿Y ellos qué van a hacer? Vão divulgar Van a divulgar a visão la visión da Mid Frontline. de la Mid Frontline. Tem pessoas da sua família, Hay personas en tu do familia, seu trabalho, en tu trabajo, que talvez não saibam sobre isso. que tal vez no sepan sobre eso. E nós queremos que você, como cristão, Y nosotros queremos que usted, ensine a como outros cristiano, cristãos sobre isso. enseña a otros cristianos sobre Mid E Frontline. nós queremos treinar você, preparar você. Y nosotros que queremos entrenar y preparar, Porque alguém vai perguntar assim: porque alguien tal vez se va a preguntar así. ah, por que eu tenho que mandar minha oferta para a Índia? Eu não posso enviar aqui para os Estados Unidos? ¿Por qué yo tengo que mandar mi oferta a la India? ¿Qué no puedo ofertar aquí? O que nós vamos responder para ¿Y eles? qué nosotros vamos a responder? Na Índia, En la India. aqui nos Estados Unidos já são milhões de cristãos. Aquí en Estados Unidos ya son millones. A não ser que a oferta seja destinada para um povo não alcançado, Al menos que la oferta sea destinada para el pueblo no alcanzado. nós vamos pegar o que essa oferta Nosotros vamos a agarrar esa oferta e investir nos povos não alcançados. y investir en los pueblos no alcanzados del otro lado. A missão da MID é abrir um orfanato no Brasil? La misión de AMID es abrir un orfanato en Brasil. Não, não é. No es. Qual é a missão da MID? ¿Cuál es la misión de AMID? Plantar a igreja Plantar iglesias entre os povos não alcançados. entre los pueblos no alcanzados. Treinar esses irmãos, Entrenar a esos hermanos enviar esses irmãos y enviar a esos hermanos para que eles possam alcançar o próprio povo. Obrigado, para que querido. ellos puedan alcanzar ese propio gracias. pueblo. Então, você já sabe. Se alguém te perguntar, você já sabe a resposta, não é Y verdade? si alguien te preguntar, tú ya sabes la respuesta, cómo Então, nós responderla. precisamos da sua ajuda Entonces nosotros necesitamos de su ayuda para nós divulgarmos a nossa visão, para ok? divulgar estas informaciones. A última parte. La última parte. Pastor Milton, o que eu posso fazer a partir de hoje? Pastor Milton, ¿qué yo puedo hacer a partir de hoy? A primeira coisa, La primera cosa, se Deus está chamando você, si Dios te está llamando, próximo slide, por favor, próximo, para ser um missionário, para ser un misionario, si Dios te está llamando para ser misionario, seja aqui nos Estados Unidos, sea aquí en Estados Unidos seja num outro país daquele. o donde sea, A minha sugestão para você, mi sujeción para ti, seja obediente sea obediente e vá, y ve. porque a Bíblia diz que é melhor obedecer Porque la Biblia dice que es mejor obedecer do que sacrificar, que sacrificar, do que pagar o preço pela que desobediência. pagar el precio de la desobediencia. Então obedeça se Deus está falando que você deve ser um missionário. Y entonces obedezca lo que Dios está hablando si usted tiene que A ser un segunda misionario. coisa que você pode fazer Y la segunda cosa que puede hacer é orar. es orar. Quantas horas por mês? ¿Cuántas horas por mes? 1 hora. 1 hora. É muita coisa ou é pouca coisa? Ó, 2 minutos por Que dia. son 2 minutos por día. Então a matemática você faz do jeito que você quiser, ok? Entonces, como Que- tú quieras hacerlo, solamente que sea 1 hora por mes. Quer 2 minutos por Si dia, quieres não hacer tem 2 problema. minutos por día Quer o 1 hora al 15 mes, minutos por o semana 15 minutos por semana ou 1 hora por mês. o la hora por mes, todo depende de ti. A terceira coisa, Y la tercera cosa, investir financeiramente. investir financieramente. Irmãos, Hermanos, a gente esquece muitas vezes nosotros nos olvidamos muchas veces que o que a gente tem é de Deus, não é verdade? que lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿No es Você já verdad? leu na sua Bíblia Ustedes ya leyeron en la Biblia que nós somos apenas mordomos? que nosotros apenas somos Mordomos? mayordomos. E o que o maiordomo faz? O que o mordomo faz? ¿Y qué que el mayordomo hace? Ele cuida Él cuida do quê? de, Do qué? que é de uma outra pessoa. De lo que es de la otra persona. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que esse dono de todas as coisas, que ese dueño de todas las um cosas dia ele vai voltar un día va a volver e ele vai perguntar para mim e para você: y él va a preguntarnos o que você fez qué que tú hiciste. com o tempo que eu deixei para você cuidar, ¿Cuánto tiempo te lo dejé para que lo o cuidaras? dinheiro que eu deixei para você El cuidar? dinero que te dejé para que cuidaras. O próximo, por favor. El próximo.
Nós precisamos de pessoas também para instruir, Y necesitamos también personas para poderlas instruirlas, para mobilizar. para movilizarlas. Nós colocamos 4I para facilitar. Nosotros solo colocamos 4 ahí, solo para facilitar. Quais são os 4Is? ¿Cuáles son las 4 metas? Interceder, investir e instruir. Son las 4 I's. Podemos achar depois em espanhol os 4 com a mesma letra também facilitar, não é verdade? Son 4 I's. É porque os brasileiros a gente não é muito inteligente, entendeu? Ir, investir, instruir. Então a gente precisa de 4I assim para facilitar, entendeu? 4 I's también. Então tá bom. Último slide. El último, O que está escrito aí, irmãos? ¿qué dice ahí? Misiones no es una tarea que cumplimos, mas es una identidad que se nos fue dada. Você sabe o que é tarefa? Ustedes saben qué es tarea. É aquilo que você faz todos os dias. Es algo que tú haces todos los días. Limpando casa, Cuando limpiando casa, construindo uma casa, o construyendo una casa, destruindo uma casa, destruyendo la casa, lavando a louça. lavando los trastes. Isso é tarefa. Eso es tarea. Missões não é tarefa. Misiones no es una tarea. Missões é uma identidade. Misiones es una identidad. Você tem essa identidade. Tú tienes esa identidad. Uma vez que você entregou sua vida para o Senhor Jesus. Una vez que tú entregaste tu vida al Señor, Como o pastor João já falou aqui várias vezes, como el pastor John dijo varias veces, dentro de você mora esse missionário. dentro de usted vive ese misionario. Então essa é a sua identidade. Entonces, esa es tu identidad. Que o Senhor nos ajude a obedecermos aquilo que Ele tem para Que el nós. Señor nos ayude a obedecer lo que Él Amén. tiene para nosotros. Amén. Pastor Denis, por favor. Pastor Denis.